Bem-vindos aos 5 Minutos de História. Hoje falaremos sobre a pré-história. A pré-história aconteceu no período do surgimento dos primeiros hominídeos até, mais ou menos, 3.500 anos antes de Cristo, quando foram inventadas as primeiras formas de escrita. Ou seja, em boa parte da pré-história, o ser humano não estava em sua fase racional. Por causa disso, haviam poucas alterações humanas no meio ambiente, o que fez da pré-história uma era muito hostil e selvática da raça humana. Na época em que foi nomeada, o período só era considerado histórico se houvessem documentos escritos que provassem seu acontecimento. Como na pré-história não havia escrita, esse período foi denominado pré, e não parte da história do homem. Hoje sabemos que a pré-história não é uma fase anterior à história, mas sim parte integrante dela. Os historiadores atuais mudaram de ideia em relação ao prefixo pré, pois ainda que não houvesse escrita nessa época, os hominídeos já possuíam cultura. Essa cultura na pré-histórica é evidenciada pelas pinturas rupestres, pelas ferramentas criadas e até mesmo porque já foram encontradas provas de enterros na época dos Neandertais. A pré-história é dividida pelos historiadores em 3 fases: o Paleolítico, também conhecido como a Idade da Pedra Lascada, o Neolítico, também conhecido como a Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais, sendo a Idade dos Metais considerada por muitos historiadores como parte presente do Neolítico. O Paleolítico é caracterizado por ser o período em que os humanos começaram a criar e utilizar instrumentos. Esses instrumentos eram feitos com ossos, madeiras e pedras, da maneira que eram encontrados na natureza. Com o tempo, os instrumentos ficaram mais evoluídos e padronizados, revelando diferentes culturas no período. O ser humano, nesse período, ainda não sabia utilizar a agricultura. Por isso, limitava-se a se alimentar apenas do que o ambiente em que estavam pudesse oferecer. Quando os recursos do ambiente acabavam, eles tinham de se mudar para sobreviver. Ou seja, os homens do período paleolítico da pré-história são considerados nômades. No período neolítico da pré-história, a pedra começou a ser polida, ou seja, o fio do seu corte foi aprimorado, o que garantia maior sucesso nas ações dos humanos. Apesar desse avanço, o que caracteriza o neolítico é o fato dos seres humanos terem dominado a agricultura e o pastoreio, podendo assim produzir seu próprio alimento. A partir desse momento da pré-história, os seres humanos puderam se fixar à terra e não mais serem nômades. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, ainda na pré-história, os humanos começaram a desenvolver a metalurgia para fabricar objetos. Por isso, essa fase pré-histórica é chamada de Idade dos Metais. Essa incrível evolução tecnológica aumentou significativamente a produção agrícola, o que alavancou ainda mais o sedentarismo e o desenvolvimento social. Foi assim que milhares de anos depois de ser apenas mais uma espécie primata, os seres humanos se destacaram, saindo do Paleolítico para o Neolítico, do Neolítico para a Idade dos Metais, da pré-história para 5 minutos de história. E aí pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe, assim como se inscrevam no canal para estar sempre em dia com as atualizações. Bom próximo vídeo, bom próximo 5 minutos de história.